Ni hao, wo jiao taoei, ni na. Esse semestre eu comecei a estudar mandarim e eu acho que existe uma oportunidade gigante no mercado chinês pela falta do conhecimento do idioma, né? Já teve caso na nossa empresa em que um cliente queria falar em mandarim em chinês com alguém da nossa empresa, com um representante, como não tinha ninguém que falasse mandarim, o negócio morreu ali. E eu tenho uma teoria de que o povo chinês valoriza muito quem estuda a sua cultura. A China não me passa a visão de um país que gosta de exportar, que se importa muito em exportar a sua cultura. Eu nunca ouvi falar do sonho chinês, né? Em contrapartida, o sonho americano e o sonho europeu são assim, coisas que você escuta falar desde criança, né? Você vê tantos filmes dos Estados Unidos, tantos filmes da Europa, mas nada da China. Eu nunca vi um filme ou uma série chinesa. E a primeira vez que eu parei para escutar música em chinês foi quando eu tava no Japão de férias, e meu algoritmo do TikTok e do Instagram começou a pegar uns vídeos com umas músicas do Sky is Your God. Hoje em dia eu escuto bastante até ele no meu... quando eu tô malhando, enfim, eu gosto, acho divertido. Isso é muito curioso, porque se a gente parar pra pensar, eu adoro dorama. Culpado, eu adoro dorama. E... que é da Coreia do Sul, né, que são novelas coreanas, e eu adoro anime também, né? Porra, do Japão, então assim... eu consumo conteúdos de outros países asiáticos que são grandes, mas muito menores que a China. E a China não, parece não se importar muito, né? A China me passa uma imagem de um país que não se importa muito com a opinião dos outros. Ela está mais importada em investir internamente para o país crescer e melhorar do que os outros acham que o país está melhorando. Isso me faz pensar que eles valorizam mais quem para estudar, né, a cultura chinesa e aprender a falar mandarim. E eu tô falando tudo isso para vocês tentar me convencer também que tá sendo uma boa ideia estudar mandarim, porque tá difícil. Tá muito difícil. Mas eu acho que vai valer a pena. Isso e o fato de eu ter conseguido aumentar em 7 vezes o meu salário de uma hora para outra por eu saber inglês e por eu ser cara de pau. Durante a faculdade eu tava fazendo estágio, né? Eu fiz 2 anos de estágio. E no final desses 2 anos de estágio eu tava ganhando R$ 1.000. Na época R$ 1.000 era ótimo, né? Isso foi o quê? 2017? Isso foi 2017 até 2019. E quando eu tava terminando o estágio eu comecei a procurar emprego em outros lugares. Porque eu queria trocar de área. A área que a minha empresa atuava na época não era uma área que eu queria investir mais tempo e crescer profissionalmente no futuro. Eu queria... Eu tava tendo mais interesse em outras áreas. Então eu comecei a procurar emprego. Um belo dia eu vi uma vaga no Facebook de uma empresa americana contratando em Florianópolis. De todos os pré-requisitos para a vaga, o único que eu tinha era conseguir falar inglês. Eu não sabia nada de nenhuma linguagem de programação que eles precisavam e sabia pouquíssimo do contexto geral do que eles estavam pedindo. Mas eu apliquei mesmo assim. Eram 4 etapas, processo seletivo. Primeiro, entrevista inicial. Eu dei muita sorte de um entrevistador ser um ex-aluno da mesma universidade que eu frequentava na época. Então eu acho que isso já fez com que ele me olhasse com olhos mais positivos, né? E a entrevista foi em inglês, né? Meu inglês tava meio enferrujado, porque fazia tempo que eu não falava inglês, por mais que eu consumisse conteúdos em inglês, tipo vídeo no YouTube, filme, série, escutasse música. É diferente você parar e falar, né? Mas enfim, consegui me virar. Passei pra segunda fase. A segunda fase era um teste. Aí o segundo teste eram uns exercícios em site de programação. Isso aí eu precisava usar a linguagem que eles pediam na época, né? Que era F#, se eu não tô enganado. Eu não sabia nada de F#. Então eu peguei, eu vi que eu tinha um prazo de, sei lá, 2 semanas pra entregar o negócio. E eu fiquei 2 semanas estudando tudo que dava pra estudar até eu me sentir um pouco confiante pra fazer o teste. Fiz e passei. Terceira etapa. Essa é a pior etapa de todas, que é o smoke test, que é um teste de programação que você vai fazer compartilhando sua tela no meio de uma reunião com o programador da empresa, vendo o que você está fazendo. Nessa hora é importante que você seja bem claro sobre as suas ideias, o que você está pensando, o que você está fazendo, tudo em inglês, e você recebia o problema na hora. Então você entrava na reunião, compartilhava a tela, ele te mandava um e-mail, você acessava o e-mail do cara, lia o que ele pediu para você fazer e tinha que programar na hora lá para ele. Mais uma vez consegui me virar ali, passei. Última etapa. Eu tinha 2 semanas para fazer um programa na linguagem que eles queriam que interagisse com um banco de dados que eu ia ter que fazer. Nunca tinha feito isso. Na época eu pedi ajuda com um amigo. Na época eu tinha vários amigos na faculdade, um deles era muito bom programador, pedi para ele me ajudar, me explicar, me dar o caminho das pedras ali só para eu me virar. Ele me deu algumas dicas, consegui fazer, passei também. Passo final, entrevista com o CEO da empresa. O cara era americano, ele não falava nada de português. Pô, eu fiquei nervoso, mas no final ele me ofereceu R$ 7.000 mais os custos para eu mudar para Florianópolis. 3 dias depois eu estava pegando um voo de Brasília para Florianópolis e eu nunca mais voltei.
Tô morando em Floripa desde então. Isso foi em 2019. Depois dessa empresa, eu passei alguns anos lá, segui carreira internacional para outras empresas, sempre lidando com clientes internacionais, praticando meu inglês diariamente, né? Estudando, lendo livros em inglês para deixar meu inglês um pouco melhor. E isso acabou me facilitando muito, né? Porque eu alavanquei muito meu conhecimento, eu fui obrigado a estudar muito mais, porque eu tinha mais responsabilidades. Para não deixar ninguém decepcionado, enfim, eu consegui crescer mais rápido na minha carreira por puxar mais responsabilidade para mim e lidar com clientes, enfim. E no final de tudo, isso alavancou muito mais meu salário, né? 6 anos depois, eu sou fundador de uma empresa que lida com clientes internacionais, quase que exclusivamente. Hoje a gente não tem nenhum cliente brasileiro, mas estamos abertos, caso você queira contratar a gente. E minha aposta é que o Mandarim vai potencializar ainda mais o leque de clientes e oportunidades de negócio, né? Minha dica para você, então, que quer trabalhar com TI ou qualquer área profissional que você possa fazer pela internet, aprenda inglês. Aprenda inglês. Se sinta confiante para falar em inglês numa chamada. Mesmo que seu inglês seja ruim, cara. Eu trabalho com gente do mundo inteiro. Pessoas de países que você nunca ia imaginar que não tem um inglês tão bom assim. Às vezes os brasileiros na chamada são os que têm o melhor inglês. De tanto praticar, de tanto estudar, né? E você nunca sabe quando a sua sorte vai mudar de uma hora para outra. E com isso a sua vida também. Lembre-se, o dólar vale hoje mais de 5 vezes mais que o real. Hoje, empresas de fora do Brasil contratam brasileiros porque eles podem pagar muito menos que as pessoas que trabalham lá e aí pra gente vai ser muito mais, né? O mesmo serve pra Europa e outros países de moeda forte. Enfim, obrigado por se inscrever e comentar nesse vídeo. Meu nome é Davi. Até mais.